Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, todos os irmãos aí na congregação em que pastoreia o reverendo Andrés Cruz Gallegos, que também manda uma saudação muito especial. Também a esposa do nosso irmão Miguel Ruth, que Deus te abençoe grandemente, e todos os irmãos aí em Villahermosa, Tabasco, México. Hoje, sexta-feira, 2 de dezembro deste ano 2022. E também os que estão através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes lugares que estão reunidos nessa tarde para ler umas porções da Escritura e assim ter esta introdução do tema que temos para hoje, abrindo o entendimento com as Escrituras, pregado em 9 de novembro de 1997, em Assunção, Paraguai. E a escritura que ele usou ali foi Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, versículo 36 ao 49. No versículo 44 diz: Jesus lhes disse, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele escreve ali, abriu. E em Lucas, capítulo 9, versículo 44, abri bem os vossos ouvidos a essas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam isto, que lhes era encoberto, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Sobre essas palavras, e desenha uma pedra angular e as eras, e uma estrela de Davi. Podem sentar, por favor. Abrindo o entendimento com as Escrituras. Em umas palavras de saudação que deu ali mesmo em Villahermosa, Tabasco, nos diz nosso amado irmão William Souto Santiago, pregado 21 de março de 2009, diz... Mas diz o reverendo William Branham, mas ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja, porque sua igreja está a ponto de ser raptada. Ou seja, que isso é para o tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver para ser raptada. O tempo chegou. E então necessita a fé para ser transformada. Um tempo já que ela já esteja pronta para ser tirada dessa terra.
Ou seja, vai estar já, que o que reste seja isso. E isso vai ser dado pela voz de Cristo, o anjo forte, o Espírito Santo que desce do céu em Apocalipse capítulo 10 e estará nos falando, nos revelando, nos abrindo o sétimo selo, nos abrindo o mistério da sua vinda, pelo qual houve silêncio no céu, como por meia hora em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, o qual será revelado à igreja do Senhor na era vigente, no corpo místico de Cristo, que é a era da pedra angular. E nos diz no livro de citações, na página 159, parágrafo 1411. Cristo não pode vir até que a igreja esteja perfeitamente bem. Ele está nos esperando. E escreve em sua posição correta. E desenha uma linha para a pirâmide, a pedra angular, e uma flecha para a brecha, esse espaço aí, e a outra flecha para a pedra angular. Continua dizendo, nesta mesma mensagem que estou lendo, nosso irmão William continua dizendo, portanto, essa será a maior revelação que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá no último dia, na etapa da era da pedra angular. Não há outra etapa onde possa ser aberto esse mistério. Não há outra etapa da igreja que esteja existindo atualmente. Na mensagem Por que Pequena Belém, na página 23 diz, Ele também é nossa água para a viagem. Agora sabemos que Ele é a água, assim como para Israel, em sua jornada, ambos, eles feriram uma rocha e seu pão descia do céu. Mas uma rocha era ferida para que eles pudessem tomar dela para o sustento das suas vidas na jornada. Deus feriu a rocha, ou fez que Moisés o fizesse. Ele escreve o pão, traço Jesus, a água, traço Jesus. Ou seja, é igual a Jesus. Seu profeta golpeou a rocha. O que era? Escreve rocha. Abrir a rocha. Sim, a rocha era Cristo. Você crê? Muito bem. Então, se o profeta abriu a rocha para que vida saísse, escreve ES, ou seja, Espírito Santo, então, se é a rocha hoje, necessitamos o Espírito Santo em sinal. Quem ferirá essa rocha? Amém. E deixar que a palavra saia, porque Ele é a palavra. Nos desviamos a credos, a crenças e tomar água parada de cisternas. O que necessitamos hoje é um abrir da palavra que vive. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não pode falhar. Eles podiam chamá-lo telepatia mental, podem dizer o que eles quiserem, ou espiritistas, um diabo. Depois que essa palavra estiver fluindo livremente e produzindo exatamente o que disse que ele faria, essa é uma fonte. Na casa de Davi, de novo em Belém, onde aquele Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre, aos seus moradores de Belém, vivam com Ele, vivam nele. É água de vida para a jornada, assim como Israel teve. E escreve um abrir da palavra, é o que necessitamos.
Continua dizendo, já essas outras etapas, estou na palavra de saudação do nosso irmão William, já essas outras etapas já terminaram o seu tempo, e agora somente essa etapa da Era da Pedra Angular. E, consequentemente, é aí onde será entendível todo esse mistério do sétimo selo. Todo esse mistério da vinda do Senhor à sua igreja. Vejam as 122 de citações. Parágrafo 1085. Nos diz, um destes dias, eu vou trazer uma carpa, uma tenda a essa região e vou levantar para que tenhamos serviços pelas tardes e instruções para que vocês possam entender essas coisas melhor. Reunir todos os irmãos juntos para que tenhamos serviços. E ele escreve entender melhor. Ou seja, entender melhor na carpa. Continua dizendo, o qual nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem, Senhor, senhores, é este o tempo, nos diz nosso irmão Branham, na página 55, diz, não sabendo isso, uma explosão surgiu e desde a eternidade aqui vieram 7 anjos. Desenha uma estrela de Davi. Eu disse, Senhor, o que terá para eu fazer? Não me foi dito. Pode ser que tenha que ir primeiro e inteirar-me. Não sei. Talvez nem seja isso. Não sei. Somente estou dizendo que se for, se é escritural, isso soa bem próximo disso. Não creem assim? Notem. Depois vejam, a pedra angular não estava interpretada. E ele escreve, a pedra angular não está interpretada. E desenha uma pedra angular. Vem. Veja, vá para o oeste e regresse. Escreve oeste embaixo da pedra angular. Ou será isto? Se estes 7 anjos que vieram a mim nessa constelação, quando encontro vocês no dia da ressurreição, verão que não minto. Meu juiz é Deus. Ou é este segundo clímax do qual falei outro dia. Surgirá algo para a igreja? Não sei. Poderia permanecer nisso um pouco, mas prosseguirei. E escreve constelação. Poderia ser que o trovão forte ou o 7º anjo na constelação de 7, aí que escreve a constelação do 7º período, a pirâmide feita, forma, 3 de cada lado e um em cima, que caíam desde a eternidade. Poderia ser, é este o mistério dos trovões que regressarão à pedra angular? E desenha a pedra angular e as eras, e uma estrela de Davi. Vocês sabem, na pirâmide nunca foi colocada na pedra angular. A pedra angular ainda está por vir. Foi rejeitada. Poderia ser, irmãos e irmãs? É este terceiro puxão que ele me disse faz 3 ou 4 anos. O primeiro puxão, puxão. Vocês recordam o que aconteceu? Eu tentei explicá-lo. Ele me disse, não faças. O segundo puxão, puxão, entre parênteses, ele me disse, não
Trates, não tentes. E eu, de qualquer forma, me esforcei. Recordam? Ou seja, que explicou a primeira e a segunda etapa. Todos vocês recordam, está gravado e tudo. Então ele me disse, agora virá um terceiro puxão. Pull, escreve entre parênteses, mas não tente explicá-lo. E nessa mesma página embaixo, a mesma página 56, vamos deixar essa para... Daqui a pouco já vamos ler. Continua dizendo aqui, na mensagem, José se revelando a seus irmãos, pregado em 24 de outubro de 2009, em São Paulo, Brasil, diz, nosso irmão William Soto, portanto, ele vem primeiro à sua igreja, ao seu templo espiritual, e virá o Senhor ao seu templo, assim como veio 2000 anos atrás ao seu templo físico, o corpo físico de Jesus, e depois também esteve no templo físico, um templo físico de pedras, e também esteve no povo, templo espiritual de Deus, o povo hebreu. Agora podemos ver que há um programa divino selado, no qual estava se abrindo de etapa em etapa, e a etapa mais importante corresponde a este tempo, a etapa na qual Deus dará a fé para serem transformados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. Ou seja, o tempo maior é o tempo onde Deus está nos dando essa fé de rapto, essa fé de transformação. E também o tempo em que nosso José, o Messias, vai se revelar aos judeus. Tudo tem seu tempo, mas primeiro se revela a sua igreja no cumprimento da sua palavra, no cumprimento do que foi prometido. E na página 59 do livro de Citações, parágrafo 519, diz, em Malaquias, o capítulo 4, e também em Apocalipse, no capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias. Esse mesmo que parará na brecha pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. E ele escreve, para em pé na brecha. O profeta é igual ao sinal. Ele virá nos últimos dias, Deus o disse. Ele será um sinal para essa nação gentia, que seu tempo já não é. E lembrem-se, quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. O tempo está à mão. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias, acabará seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E ele escreve, o Messias virá. E escreve também, ungido, debaixo do Messias. E escreve, quando termina seu ministério, o Messias aparece. Se apresentará ele mesmo. Sempre ao final de uma era ou de uma dispensação aparece o mensageiro.
dessa nova dispensação, dessa nova era que está por começar. Na sexta-feira estivemos mostrando umas pirâmides. Já tínhamos mostrado em julho, creio que foi em junho. E vejam como tudo vai colocando para ir tendo mais e mais esse quadro, mais claro a cada vez. Vejam onde ele aqui desenha, neste caderno que também é o mesmo, diz e escreve, assim como um trovão abriu o primeiro selo e depois não houve mais trovão para os outros 3 selos. Houve um trovão no dia de Pentecoste. E assim começou a funcionar a Igreja do Senhor, vindo o Espírito Santo e produzindo novo nascimento em 120 pessoas que criam em Cristo e tinham sido batizados em água. E agora são os 7 trovões de Apocalipse 10, de 1 a 11, os que abrem o 7º selo. E assim se abre a dispensação do reino e começa a era da pedra angular. E é pregado o mistério do 7º selo, a segunda vinda de Cristo, em seu anjo mensageiro, revelado como o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Sempre foi o anjo em cada era, através do mensageiro correspondente a cada era. Mas veja aqui como essa escritura, ele já coloca, já quando vai se abrir esse 7º selo, na dispensação do reino, na era da pedra angular. Ou seja, potencialmente, estava aberto para a igreja, enquanto trouxe toda essa mensagem, mas aberto, esclarecido, mostrado. Esse mistério que estava aí, que ainda não tinha sido falado durante todo esse tempo da hora da sua vinda. É agora que está sendo revelado esse mistério, o qual foi prometido que seria aberto em uma grande carpa catedral, que seria aberto esse mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, o qual ele, em repetidas ocasiões, disse: disso não se pode falar abertamente para que não surjam imitações. E nunca nos abriu esse mistério completamente. Porque se abrisse antes do tempo, sabemos que o diabo ia interromper o programa divino e também muitos se levantariam para imitar. Mas Deus o guardou para este tempo, para assim, no momento em que a igreja necessitaria conhecer essa revelação, porque já está pronta. Tem que vir algo, diz o irmão Branham, para mudar essa igreja. Portanto, era o momento para ele então mostrar o que é o 7º selo e mostrando, estaria revelando, e assim os escolhidos receberem a fé de rapto. E recordam este desenho? Aí das diferentes pirâmides, e na última, pois, vemos que a da dispensação do reino com o anjo de Jesus, que são 7 etapas consecutivas, e a eternidade, que é a 8ª, que entra já depois que se concluir o milênio. Em cada dispensação houve uma pedra de coroa.
E haviam 7 etapas. E agora vejam este outro que vai com esse desenho. E esse desenho foi onde eu li. Aí vão ter, não sei se este chegou a se mostrar em junho também. É preciso ver se Julián pode dizer se mostrou rapidinho, mas agora estamos colocando os dois juntos. E aí vocês podem ver, ele coloca as 7 dispensações com seus mensageiros e os enumera. E depois coloca a pedra angular, porque é a que coroa todas as dispensações, mas essa já entra depois do milênio. Na 7ª dispensação, que é a do reino, vejam como ele aqui então coloca a pirâmide com as 7 eras, que é a dispensação da graça, porque cada dispensação tem 7 eras. E uma brecha. Ou seja, que essa brecha, aí é onde se para o mensageiro quando aparece e manda subir para a nova dispensação os que saem dessa etapa para entrar a uma nova dispensação. E aí coloca também, põe, vamos ler, escreve 7 trovões na era da pedra angular, que corre consecutivamente. Mas antes que isso chega a acontecer, a se cumprir, há um mensageiro entre a 7ª era e a pedra angular. E essa parte, a que lemos ali, que esse profeta para na brecha. Para na brecha, como parou nas diferentes dispensações. E, por exemplo, era Cristo, em Moisés, vamos dizer em Moisés. E coloca Moisés como coroa. Mas sabemos que a dispensação da lei tinha 7 etapas, culminando com João. Mas então coloca Jesus em uma nova dispensação. E não se supõe que não haja mais pedras angulares. Mas depois dessa pedra angular dentro, estão 7 etapas também. E volta Deus e traz um mensageiro pedra angular. E assim vai ocorrer. Depois do milênio, se conclui a dispensação do reino em tempo humano, tempo aqui, 1000 anos. E se coroa com a 8ª, que já aí é eterna. Aí já é eternidade. Aí já não volta outra vez, mas que termina. Não volta a fazer o mesmo, mas que termina. Essas etapas, a cada vez que terminava uma dispensação, e corria, vinha outra dispensação. 7 etapas, isso já ao final do milênio. Termina e entra pedra angular. É a vinda do mesmo Senhor para estar em seu povo, em sua igreja, como esteve governando durante o milênio, mas na eternidade já seria sem fim, já seria algo eterno. Aí vamos ir dia a dia falando sobre tudo isso tão formoso que Ele nos deixou para compreender o que são essas dispensações. Eu ia deixar para domingo, porque me faltou uma... O domingo é das dimensões, mas aí como falamos algo da brecha, podemos também tocar domingo novamente e ir vendo tudo isso, onde ele esteve parado e esteve nos dizendo que a dispensação da graça não havia terminado, culminado, e que estávamos proximamente a fechar a dispensação da graça e começar a dispensação do reino.
nesse cumprimento de era de pedra angular. E vamos continuar lendo aqui, na mensagem onde nos detivemos, ou seja, José se revelando aos seus irmãos, continua dizendo, muitas vezes as pessoas querem ver Deus atuando, querem ver o cumprimento do que Deus prometeu. Recordem que quando você consegue focar todas as Escrituras e se colocar nos diferentes ângulos correspondentes, verá o quadro completo. Se ver somente de um só lado, nunca vai ver. Porque as Escrituras, quando você entende que tem múltiplos cumprimentos, aí percebe, essa Escritura se cumpre aqui. Olha, vai voltar a se cumprir aqui. Quando ele diz, anjo mensageiro, o mensageiro é um profeta, como esteve em todas as eras e dispensações, seus anjos, embaixadores enviados da parte de Deus para serviço na terra. E quando ele dizia muitas vezes, anjo mensageiro, a pessoa tem que ver a que e a quem se refere. E aí a pessoa pode entender muitas coisas e colocá-lo e nos colocar na posição correspondente. Não é somente em crer na vinda do Filho do Homem, no cumprimento da sua vinda, desse anjo que era diferente dos demais. Em 63, o qual ele começou esse ministério, o cumprimento da segunda vinda do Senhor em William Souto Santiago, e ficar até aí, e não seguir a parte da fase ou etapa das duas oliveiras, com seus anjos. Não podia o reverendo William Branham precursar a vinda do Filho do Homem nada mais. Tinha que precursar a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse mistério, ele sempre o guardou em segredo e o colocava sempre a uma pessoa, a um indivíduo. Estão esperando algo, mas algumas vezes não sabem o que estão esperando. Muito menos a forma em que vai ser cumprido. Sempre toda a manifestação de Deus é realizada no... Sempre toda a manifestação de Deus é realizada no cumprimento do que Ele prometeu. Assim é onde podemos ver Deus atuando, se manifestando e cumprindo o que Ele prometeu. Para cada tempo terá seu véu de carne. Assim foi em todos os tempos. Sempre o problema com as pessoas foi que tropeçam com o véu de carne, no qual vem selado o programa divino. E através do qual Deus cumpre o que Ele prometeu. Nunca podemos tropeçar com o véu de carne, que Ele use para cumprir o que Ele prometeu. A página 97 do livro de Citações, parágrafo 838, diz: e todos vocês estão conscientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. E está acontecendo. E eu sei o que é agora. Eu não estou dizendo isso. É somente a graça de Deus a que me deixa saber o que é. É algo que é tremendo. E estalou agora mesmo e não há forma no mundo para que vocês vejam. Mas com essa Bíblia em minhas mãos eu sei o que é. Lhes disse antes, não coloque nenhuma interpretação, mas somente creiam em mim como seu irmão. Vem? Estamos vivendo em uma hora grande. Vem? A cada vez que tentam fazê-lo, você fez isso. Vem?
Assim que somente não trate de fazer interpretações, e especialmente nessa noite, quando este selo vier diante de você, escreve a segunda vinda do Senhor é igual, sétimo selo. Vem, somente não trate, não tente interpretá-lo. Se pode entendê-lo, isto é essa terceira etapa. E escreve, não há forma de vê-lo, de ver o sétimo selo, mas verá diante de você. E escreve, o sétimo selo é a terceira etapa. Ou seja, quando vocês virem isso sendo cumprido, diz, não tente interpretar. Se pode entendê-lo, ou seja, crer, aceitá-lo. Continua dizendo aqui na mensagem, pastores honrando o ministério do último dia, pregado 9 de março de 2009, em São Luís Potosí, México. Diz... Como vai ser isso? Espere um momento. No cumprimento da visão da carpa, vai se ver melhor. Porque aí os trovões estarão abrindo esse mistério do sétimo selo. Estarão abrindo todo o mistério que tem a ver com as trombetas e as taças e as pragas. E tudo isso será falado mais claramente. Na mensagem, senhores, é este o tempo, página 53 embaixo, diz, pode estar mais perto do que crês. Me tiveram atemorizado, ó, não fiz suficiente onde estamos, o tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo termina. O que acontece? O que acontece agora, irmãos, poderia ser isso assim? Pense seriamente. Se for, então, a pirâmide é juntada à pedra angular por meio dos 7 trovões. E escreve, a pedra angular é juntada à pedra angular. Corrijo. A pirâmide é juntada à pedra angular por meio dos 7 trovões. A pirâmide é coroada pelos 7 trovões. Vem como cada dispensação é coroada com essa próxima que vem. E aqui ele escreve também coroada por, em cima de juntada à pedra angular. Escreve coroada por e um traço. Continua dizendo na 54, recordam a mensagem da pirâmide, a estatura de um varão perfeito é a mensagem da pirâmide, é a pedra de cabeceira. O que fez? O Espírito Santo assentou a pedra de cabeceira no indivíduo. O selou. Quando acrescentamos a nossa fé, justiça e piedade, fé, e assim sucessivamente, nos mantivemos acrescentando até que tivemos 7 coisas. E a 7ª era o amor, o qual é Deus. Assim é como ele faz ao indivíduo. Ele assenta a pedra angular e sela com o Espírito Santo. Então, se isso é assim, ele teve 7 eras da igreja. Ele teve 7 mistérios que foram soados e eles guerrearam para regressá-lo. E agora vem a pedra angular para assentar-se na igreja. Irmãos, o que significarão isso os trovões? Senhores, aí é onde nos encontramos. E ele desenha uma pedra angular e as eras e escreve pedra angular. Continua dizendo na mensagem, pastores operando o ministério do último dia, e Deus vai estar respaldando, como respaldou cada palavra que Moisés disse.
porque era o que Deus estava dizendo e Moisés somente era como são as cornetas ou alto-falantes e amplificador. Vejam, Deus falava a Moisés como eu falo aqui diante deste microfone. Este microfone escuta, transmite para o amplificador. E o amplificador transmite para os alto-falantes e vocês escutam. E na 157, parágrafo do livro de citações, parágrafo 1409, na metade do parágrafo, ele pode fazer o que ele quer, ele é soberano, ele pode fazer um pássaro que estenderá suas asas para um lado da terra e ao outro. E ele disse que haverá coisas horrorosas sobre a terra. Aí não tenho o pedacinho. Sobre a terra. Vermes com cabelo como mulheres, cabelo longo para atormentar essas mulheres que cortaram seus cabelos, dentes como os dos leões, ferrões, escreve ferrões em suas caudas como escorpiões, atormentarão os homens por meses, ele escreve 6, ou seja, 6 meses, somente esperem até que cheguemos, aí escreve 2002, somente espere até que cheguemos a abrir essas pragas e selos e esses 7 trovões. Veja o que tem lugar. Ó, irmão, melhor que vocês cheguem a Gósen enquanto há tempo para chegar a Gósen. E ele escreve os trovões dos selos e as pragas. Continua dizendo, Moisés era esse microfone, esse amplificador e esse alto-falante entrava em Moisés a revelação como microfone, entrava na alma e a captava, então passava pelo seu espírito e do seu espírito transmitia ao corpo. A boca, o alto-falante, vem? Aí tem os 3 passos do amplificador, microfone, amplificador e alto-falante. Alma, espírito e corpo. Assim que é simples tudo e Deus respaldava isso porque era o quê? A palavra de Deus. O pensamento de Deus passando ao coração, à alma de um homem. Era um homem também conforme o coração de Deus, Moisés. E como era a palavra criadora de Deus, Moisés somente falava isso, que tinha recebido e ocorreu o que tinha sido falado. Assim que podemos ver que tudo é simples. O segredo está em que seja a palavra de Deus, o pensamento de Deus. E não é palavra até que chega ao profeta e ele fala. Enquanto isso, é o pensamento de Deus que é transmitido. É como você também é seu. O que você fala é sua palavra, mas não é sua palavra até que o fala. Enquanto não falou, somente é um pensamento, o seu pensamento. Mas, já para fazer que seja sua palavra, tem que falar e então se torna sua palavra. E a boca de Deus são seus profetas. E no livro dos selos, na página 50, diz: Moisés, com sua confissão na palavra de Deus sobre o sangue de bodes e bezerros, Deus podia tomar esse homem tão simples e colocar suas palavras em sua boca. E ele provou que era o servo do Senhor, porque podia sair e o Senhor falava por visões. Moisés se apresentava, estendia suas mãos para o leste, e recorde que Deus tinha falado, e isto era o pensamento de Deus. Deus usa o homem.
Deus tinha falado, é correto. Disse, vai, estende essa vara que tens na mão para o Oriente e diga, moscas. Moisés, sob o sangue daquele cordeiro, saiu ali e tomou sua vara e, levantando-a para o Oriente, disse, assim diz o Senhor, hajam as moscas. Não se ouviu nenhuma só mosca. Ele regressou. Já foi dito, foi um pensamento, agora foi falado, foi expresso. Era a palavra de Deus que tinha saído dos lábios humanos de um homem simples, sob o sangue de bodes. Então, alguém notou que uma mosca voava por ali. De repente, já haviam 5 quilos de mosca por metro quadrado. Ele escreve a criação de moscas, pragas. A vara é igual à palavra. Hoje, o Evangelho do Reino para Israel. E escreve Oriente é igual a Israel. Recordem que isso vemos também no 6º selo, onde fala que tem poder sobre a natureza. E poderão falar o que quiserem, diz. O que aconteceu? A palavra de Deus falada através de Moisés, o Criador. Porque estando sobre o sangue, ele estava parado na presença de Deus, em pé na presença de Deus. E suas palavras não foram suas próprias palavras. E o sangue é o sinal. E estar parado em pé diante a presença de Deus era estar parado em pé sob o sangue. Se estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Onde está a igreja hoje em dia? Moisés depois disse, hajam as rãs. Não havia nenhuma só rã em todo o país, mas depois de 1 hora, em alguns lugares, havia um acúmulo de 3 metros de rã. O que aconteceu? Deus, o Criador, se escondendo em um homem simples. Agora quero fazer a vocês uma pergunta. Se o sangue de um bode ou um bezerro foi usado como cloro, o qual unicamente podia cobrir, mas podia colocar um homem em posição para falar a palavra criadora de Deus para trazer moscas, etc., à existência, por que tropeçam com o cloro do sangue de Jesus Cristo que pode falar a existência de um esquilo ou outra coisa? Não façam. Não tropecem com a simplicidade. Escreve a criação de esquilos. Creia, o melhor, que ainda permanece Deus. Ó irmão, o perdão do pecado, como gostaria de ter o tempo depois em Marcos, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, levanta-te, lança-te ao mar e não duvidar em teu coração, mas crer que será feito o que diz, o que disser será feito. Portanto vos digo que tudo que orando pedirdes, credes que o recebereis e virá. Marcos 11, 23 ao 24. Essa é a escritura que o irmão Branham não entendia. E na mensagem, o sinal ou um sinal, um verdadeiro sinal passado despercebido, aí ele fala que ele, aí é onde ele diz que não entendia essa escritura e que não pregaria sobre isso. Continua dizendo, Deus se escondendo na simplicidade. Você não vê? Há algo em erro em algum lugar. Há algo errado. Quando Deus diz algo, Ele não pode mentir. Ele fez a promessa, vê você? Ele se esconde em simplicidade. É tão simples que os elementos educados dizem, isso é telepatia mental ou outra coisa. Deus pode atravessar todas as eras do tempo e dizer a alguém exatamente o que aconteceu lá em outra era. Pode dizer exatamente o que é.
e o que será no porvir. Isso é pelo cloro de Jesus Cristo. Quem pode tomar um pecador e branqueá-lo até que possa se apresentar na presença de Deus? E se estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, então podeis pedir o que quiserdes e vos será feito. Todo aquele que em verdade crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Como podeis me condenar? Não diz vossa mesma lei que aqueles a quem veio a palavra, os profetas, foram chamados deuses? Então, como podeis me condenar quando digo que sou filho de Deus? Eles não puderam ver. Passou despercebido. E na página 59 do livro de citações, no parágrafo 517, diz: Khrushchev não é um sinal para o mundo. Não, senhor. Hitler não era um sinal para o mundo, mas em alguma parte, em algum lugar, Deus tem um profeta humilde esperando pela hora. Ele é o sinal. Ele é o sinal que condenará o mundo e salvará a igreja, o profeta. E escreve: o profeta salva a igreja, condena o mundo. E escreve: o profeta é igual a señal. E escreve: o profeta é igual o sinal. Em umas palavras de saudações aos pastores em 30 de janeiro de 2009, em Bucaramanga, Colômbia, diz o reverendo William Branham, também disse por aí pela página 26 ou 40, ou a página 40 do livro de citações, que e se for isso no qual Deus começará a revelar ou dar a conhecer seu nome em uma forma nova. Isto tudo é simples. Mas porquanto Deus o selou, então não pode ser concebido pelo ser humano até que Deus abra esse mistério. E então todos podem dizer: mas isso é mais simples do que eu estava imaginando. E outros dirão: não, isso é tão simples. Isso tão simples não pode ser. Então, se é simples, dizem que não pode ser. E se é complicado, dizem: não, isso é muito complicado, não pode ser também. O incrédulo é incrédulo. Apresente as coisas na forma simples ou na forma complicada. O apresente até escrito. Apresente em desenho. E não vão crer. E apresente se cumprindo. Se não é na forma simples, dizem: não. Isso está muito complicado para entendê-lo. Não posso crer nem posso entender. E se é apresentado em forma simples, dizem: isso tão simples não pode ser. Vejam na página 84. Do livro de citações. Parágrafo 712. Diz: o homem foi feito para confiar completamente em Deus. E ele escreve isso mesmo: o homem foi feito para depender de Deus por completo.
É a razão com que somos comparados a cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma. Deve ter um líder. E o Espírito Santo deve nos guiar. Desenha uma pedra angular e as eras. Então, o homem é feito deste modo, e Deus fez todas as suas obras tão simples que o simples o entendesse. E desenha uma estrela de Davi. E Deus se torna simples com o simples para que possa ser entendido pelo simples. E escreve, Deus faz tudo simples para ser entendido. E na 806, da página 93, diz, eles absolutamente não podem encontrar, porque ele mesmo se torna demasiado simples. Agora observe, e isso por si é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Isso em si mesmo. Não pode haver nada maior do que Deus, e você não pode fazer qualquer coisa tão simples como ele mesmo se faz. E escreve, não podem encontrar Deus em simplicidade, em carne humana. Desenha uma pirâmide e as eras. E no livro de perguntas e respostas, pregado em 30 de agosto de 1964, o que pregou pela manhã, diz na página 72, muito bem, os que têm isso, a noiva não necessita purificação alguma, ela já está purificada. E os que estão mortos lá no passado, e estes que passam por reticências, vem, eles nunca receberam a luz que essa igreja aqui em cima recebeu. Eles viveram sob sua justificação, santificação, dessa forma, assim sucessivamente. Viveram a luz que tiveram. Talvez em uma maneira que eles padeceram, que eles sofreram e por tudo que passaram em sua perseguição. Mas agora, neste tempo do rapto como este, terá que vir um tempo agora em que essa noiva, que rejeita a cabeça da noiva, terá que padecer pela sua rejeição, porque o Evangelho não foi simplificado no passado, como é simplificado a vocês hoje. Vem, vocês o veem tão simplificado, tiveram todos estes anos de exemplos, os selos abertos, as eras da igreja expostas e tudo dessa forma. É tão simples que não podem perder. Vem? E então, se rejeitam completamente, somente há uma coisa a fazer: padecer por isso. E escreve, rejeitam a pedra angular. Escreve também, tempo ou era do rapto. E desenha uma pedra angular e as eras, e aí das eras para cima, para a pedra angular, uma flecha. E escreve Apocalipse 4:1. E na frente ele escreve, vejam aqui, a pessoa lê todas essas coisas por exemplo, neste caderno, nessa folha, olha tudo que ele escreve aí. E é somente para lá? Que não vai se ver tudo que... E cada escrito, com sua página, mostra uma revelação. E é o que Deus esteve armazenando para este tempo. Algo que não tem valor nesta terra, é incalculável. Não tem preço.
É algo que não pode se colocar nada de preço, porque é um valor incalculável. Tanto assim que é o valor que nós temos diante de Deus. Tudo isso que ele por anos escreveu e cuidou de deixar ali, para ler no momento correspondente, que tinha um valor incalculável, porque são os tesouros de Deus, porque é o que a você e a mim vai nos dar essa semelhança dele. Ou seja, que ele deixou o melhor para este tempo, para os melhores, para sua noiva, para sua igreja, seus filhos. Por isso, isto é incalculável o preço, porque vocês são, e eu também, joias preciosas, caríssimos, ele diz. E por isso é dado tudo isto para que sejamos em breve a sua semelhança. Se a ele agradou que seu filho primogênito tivesse um corpo glorificado, vai dar também aos seus irmãos. Mas olha o que diz aqui, se referindo a essa página. De que vale subir à altura da águia e não entender onde se encontra? Tem que entender enquanto estás lá em cima. De que vale dizer que está em cima, que crê na mensagem, se não entende? Não te serve de nada. É preciso entendê-lo conforme as Escrituras. Esse é o tema de hoje, abrindo o entendimento com as Escrituras. Na mensagem A Vitória Definitiva do Sétimo Selo sobre Satanás, pregado 19 de abril de 1998, em Monterrey, México, diz: agora vejam, para este tempo final, Cristo na terceira etapa, abrindo a palavra, porque a terceira etapa é a abertura da palavra. Vejam vocês, nessa terceira etapa as pessoas podem dizer: não, eu vou crer quando eu vir os milagres físicos sendo realizados. Vejam, no livro de citações, na página 154, parágrafo 376, diz: a primeira etapa, cura. Segunda etapa, profecia. Terceira etapa, o abrir da palavra. Os mistérios revelados. E escreve: terceira etapa é igual aos selos. Terceira etapa é igual a abrir a palavra. É igual por profeta. E aqui do lado também escreve profeta. Não mais. Não há ordem mais alta para revelar a palavra do que os profetas. Mas a única maneira que o profeta pode ser vindicado é pela palavra. E recordem que a terceira etapa foi o abrir desses 7 selos para revelar a verdade escondida que foi selada na palavra. E na mensagem, senhores, este é o tempo, é a que iríamos ler e nos detivemos, página 56 embaixo, e 57. Diz agora, o primeiro puxão, entre parênteses, puxão, foram as vizinhas.
Elas prosseguiram para ganhar tempo e encontrar a vinda do Senhor. A primeira mensagem, a segunda vez foi os segredos do coração. Ao tomar da mão uma pessoa e somente parando ali dizendo o que eles tinham. O seguinte revelou seus pecados e disse que fazer e como fazer. É isso correto? Então, isso aconteceu perfeitamente igual como Deus disse. E vocês são testemunhas. E também o que o mundo também o é, a igreja. Quando eu disse, vi um anjo e era uma esmeralda de fogo ardente. Ele escreve anjo é igual uma esmeralda de fogo. As pessoas riram e disse, Billy, volte a si. O olho mecânico da câmera fotografou. Eu não estava mentindo. Eu estava dizendo a verdade. Deus o vindicou. Eu disse, trevas fazem sombra. É a morte negra. E isto é branco. Um é vida e o outro é morte. Lá atrás está na fotografia. Segundo disse, houve uma ocasião em que se retratou uma audiência e ali havia uma mulher e tinha uma sombra negra em seu rosto. Qual aqui vemos que isso é morte. E a luz branca, o qual refletimos a palavra, e isso é vida. E representa que essa luz que virá, quando ele diz, quando essa perseguição vier, não te assuste, haverá uma luz que levará a sua igreja e nos levará, nos raptará. E os filhos de Deus que estão recebendo essa fé de rapto, esse sinal branco de pureza, que é a palavra que está se encarnando em todos os filhos e filhas de Deus, estão resplandecendo, o qual, em breve, iremos daqui. Sinal de vida. Mas há outros que têm a sombra negra, que é morte, que é representado nos que vão ficar a passar pela tribulação. Um é vida. E o outro é morte. Lá atrás está na fotografia, segundo disse George Lacey, o olho mecânico dessa câmera não fotografará a psiologia. Estão me seguindo? Notem, o primeiro pequeno voa a mão, o segundo foi maior, mais branco, pombas. O Espírito Santo revelando os segredos do coração. E o terceiro voo foram anjos. Não aves, anjos. E esse é o tempo do fim. Isso é tudo. E ele escreve primeiro puxão, traço o sinal, sinal na mão. Segundo puxão, traço, revelar os segredos do coração. Terceiro puxão, traço os anjos, trazendo a revelação da palavra. É a palavra. Continua dizendo aqui, nosso irmão William, nessa mensagem, a vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. Sabem vocês de uma coisa? Está falando onde paramos. Não vou crer quando os milagres físicos forem realizados. Vocês sabem de uma coisa? Quando isso ocorrer,
Já todos os escolhidos de Deus estão chamados, estão juntos e receberam a revelação divina do sétimo selo. Para os que vão esperar esse tempo, receber a revelação do sétimo selo vai ser tarde. E você nota que em várias mensagens, o irmão William coloca tudo como se fosse um só evento e que vão ocorrer todas essas coisas e focam nesse ângulo nada mais. E quando você se coloca a olhar tudo que se desenvolve para chegar a essa parte, pulam todas as que vêm antes e aí é que passa por alto das promessas, porque esperam chegar até esse momento e não se pode pular as etapas. E receberam a revelação divina do sétimo selo. E se ainda não estão transformados, nesses dias serão transformados. Todos os que creram no mistério do sétimo selo sendo revelado no último dia. Ou seja, que já para esse tempo, todos que serão transformados e raptados já creram no mistério do sétimo selo. E suas etapas. Vejam a página 59 do livro de Citações. Parágrafo 520. Diz, deixem que as pessoas, deixem que esse rebanho pequeno, esse remanente pequeno que Deus dará, deixe que esse remanente que comece a clamar a Deus, e veja o que acontece. Haverá um confronto nacional, haverá um poder que eles nunca viram antes. A pena é, esta vez vai ser muito tarde para eles então, as portas estarão fechadas. E ele escreve, clamar a Deus os eleitos, e embaixo escreve, as portas estarão fechadas. Ou seja, já para esse tempo, já para o rapto, para a preparação e tudo isso, já não vai haver oportunidade. Si me traje... Sí. Nessa mesma citação, neste estudo bíblico, colocaram essa citação 520, e ele escreve, onde diz remanente, escreve do lado remanente, e escreve pregar a palavra, depois virá, seguirá os milagres, a palavra revelada. Ou seja, que a vindicação de tudo que Deus está nos dando será depois esse cumprimento final dos milagres e maravilhas físicos. Mas o maior milagre que Deus está nos dando, neste tempo que estamos vendo, é o abrir a palavra. Esse é o maior milagre. O outro é uma vindicação. Continua dizendo, e para esse tempo, Deus estará vindicando o cumprimento da vinda do Filho do Homem, e estará vindicando o seu anjo mensageiro, dando testemunho a nível mundial de que o anjo mensageiro de Jesus Cristo disse somente o que Jesus Cristo disse que dissesse à sua igreja. E para esse tempo, é o tempo da adoção de todos os filhos e filhas de Deus, para todos aqueles que viram e creram no mistério do sétimo selo em sua vinda. E na mensagem, a estatura de um varão perfeito diz... Agora note, a pessoa tem que ser, página 15. Agora note, a pessoa tem que ser renascido, ou seja, transformado.
Tem que haver uma mudança. Você diz, mas irmão Branham, eu conheço tal vizinha e ela nunca fez nenhum mal. Ela é uma boa mulher. Ou tal qual homem. Ele é um bom homem. Nunca se porta mal, nunca causa dano a ninguém. Nunca faz nada mal. E isso não significa nada. Pode ser um vizinho de primeira classe, mas não é um cristão até que tenha renascido. Jesus disse, em verdade te digo, quem não nascer outra vez não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Agora, ver quer dizer entender. Quando você diz, eu não posso ver isso, quer dizer que você não entende. E ele aqui escreve na parte do índice, ver é igual, é entender. Quem não nascer não pode entender. Mas agora note, se recordam quando lemos o escrito que diz, nem todos os nascidos de novo entrarão no rapto. Que foi o que falou ali que disse? De que vale estar? Subir? Se não entende. Se não compreende. Onde te encontras? Por isso, nem todos farão o rapto. Na mensagem Torre de Babel, também nos fala ali, vamos ver. Página 21. Eu tratei na minha maneira humilde de mostrar as torres que foram construídas, as torres da Babilônia têm que cair. Agora eu estou apontando para uma torre e há somente um caminho para ela. Isso é através do Espírito Santo. Você não pode se sentar neutro. Ou seja, não pode dizer, não, eu fico melhor no meio e eu não sou nenhuma coisa nem a outra. Você não pode ser morno. Ou é quente ou é frio. Ou crê ou não crê. A Bíblia disse nesse dia que todo homem que não era selado com o Espírito Santo teria a marca da besta. O que é a marca da besta? Incredulidade. Você não sabe que se seu pastor ensinou no Antigo Testamento quando a trombeta soava, se um homem queria ir livre, ele poderia ir livre. Se ele não fizesse, ele caminhava até o poste e um furador perfurava sua orelha, porque rejeitava ir livre. E se você rejeita ir livre, então você servirá a esse mestre de tarefas o resto da sua vida. E você está perdido. O que é o selo de Deus, irmão Branham? O Espírito Santo. Você diz, isso é escritural? Absolutamente. Muitos deles, mas me deixe dar um para que não esqueça. Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual estáis selados até o dia da redenção. Aí está o selo de Deus. E isso é o que estou tentando dizer. Você olhou para que o selo de Deus venha nos últimos dias, não em sua testa, dizendo que estava em sua testa em seu conhecimento para entender. Mas a Bíblia diz que o selo de Deus, o batismo do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Desenha uma estrela de Davi e escreve o selo na testa. Todos os que o têm em seus corações são livres. Eles são selados pelo conhecimento de Deus em suas testas, que eles conhecem, que Jesus está morto e se levantou novamente porque eles podem vê-lo. E aí anotem a 259 dos selos, que essa podemos ler amanhã. É preciso deixar para amanhã.
Continua dizendo aqui, ou seja, que para o tempo do aperto, já os que vão ser transformados já terão crido no mistério do sétimo selo. E se não tinham sido transformados antes de vir o aperto para esse tempo, essa etapa serão transformados. E o ministério de Jesus Cristo passará essa etapa onde estará realizando grandes milagres. Vejam onde ocorre essa etapa dos grandes milagres de um ministério adotado. Depois que foi dado ao povo o conhecimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o conhecimento do sétimo selo, e o povo o creu, o recebeu. Depois disso, então, é que se entra a essa etapa no meio do aperto, se é que não estamos transformados, como diz aí, se é durante o aperto, pois aí seremos transformados. Mas já teremos o conhecimento pleno do sétimo selo, qual é? A fé de rapto que traz os trovões. E o ministério de Jesus Cristo passará a essa etapa onde estará realizando grandes milagres e maravilhas físicas. E será chamada a atenção do povo hebreu, que busca sinais e milagres e dirão, este é que nós estamos esperando. E na mensagem Vale de Sombra e de Morte, pregado 13 de novembro de 2016, em El Salvador, diz, quando são abertas as Escrituras e chega ao coração da pessoa, é como um fogo dentro da pessoa. Se acende a luz divina na alma da pessoa. Sente essa presença de Deus abrindo as Escrituras. A pessoa pode ver. Porque lhe abre as Escrituras e eles abrem o entendimento para compreender. Como aconteceu também aqui mesmo em São Lucas, capítulo 24, versículo 44 em diante. Diz, e foi a escritura que lemos, o parte e disse, essas são as palavras que vos falei e ainda estando convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as escrituras. Deus, ou seja, Deus abre o entendimento e as escrituras àqueles que ele vai raptar. Não vai abrir a nenhum outro. Depois, quando virem os juízos, mas não se supõe, mas eu cria. É que também essas pessoas não estavam ordenadas para o rapto. E os escolhidos que estariam recebendo o conhecimento do sétimo selo quando estivermos na ceia das bodas do Cordeiro. Aí nos regozijaremos dessa etapa que agora estamos passando. Porque diremos, sem essa etapa não estaríamos aqui. Sem ele ter voltado. Ele mesmo nos disse, teríamos que passar pela grande tribulação. Já quando estivermos lá, talvez lá, vamos entender completamente essa parte, o porquê ele teve que regressar. Uma delas sabemos, nos disse ele mesmo. Mas, se não estaríamos, ou teríamos que passar pela tribulação. Mas algo grande tinha que acontecer, o qual ele tinha que regressar. E tudo isso já estava no programa divino. E ele nos abrindo o entendimento às Escrituras, neste tempo final, é porque estamos ordenados para obter essa semelhança do corpo eterno e glorificado. E, mesmo que
Algumas coisas não entendemos. O escolhido diz: eu mesmo que não entendo isso muito, ou estou que não vejo, não consigo captar, mas eu creio. Não há nada de dúvida no crente, no escolhido. Não busca, não tenta buscar falta e criticar nem nada, mas diz: isso eu creio. Por quê? É o que essa alma vivente está esperando. Ele depende totalmente de Deus, pelo qual ele dirá: Senhor, em algum momento vai me abrir o entendimento. Eu vou continuar recebendo essa palavra, essa mensagem dos 7 trovões sob carpa, porque eu sei que aí está a passagem para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o convite. E estou recebendo. E estou me vestindo com a palavra para poder estar lá. Quem não se vestir de toda essa palavra, aí o refrão cai bem. É o ditado cai bem, que não se vista de outra coisa porque não vai. Como dizem, não se vista que você não vai. Algo assim. Tem que se vestir com a vestimenta para poder ir lá. Não pode ser qualquer vestimenta. A maneira que pensar que é a vestimenta para ir lá é uma só. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E diz o irmão William: Deus, pelo seu Espírito, tem que abrir o entendimento à pessoa para compreender as Escrituras. Mas recordem que é ao escolhido. A quem não é escolhido para o rapto, por mais que ore a Deus, por mais que peça a Deus, não vai poder ver, não vai poder entender. Porque o entendimento humano não alcança para entender as Escrituras. É necessário a obra de Deus por meio do seu Espírito, nos abrindo entendimento, os olhos espirituais, para ver e entender, compreender o que dizem as Escrituras. É necessário seres humanos com percepção profética. Se não entendem e também não creem, porque a pessoa às vezes não pode entender em algumas coisas, mas sim creem. Mas quem não entende e também não crê, é simples. Não tem percepção profética. Mas bem-aventurados vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Quantos do Antigo Testamento e do Novo Testamento desejaram estar neste tempo? E aqui, você e a mim, Deus nos deu esse privilégio de estar, viver, de palpar tudo o que Ele prometeu. E ser parte disso, ser os atores, o que estaríamos recebendo conhecimento de todas as Escrituras que Deus estaria cumprindo no meio da humanidade, no meio dos seres humanos, que não perceberam, não estão percebendo da obra tão grande que Deus está fazendo, preparando os seus filhos para dar esse corpo eterno e glorificado e serem levados assim à ceia das bodas do Cordeiro. Depois de 30, 40 dias, que vamos estremecer este mundo, assim que mantenha-se agarrado da palavra da mensagem, mantenha-se agarrado dessa promessa, a qual Deus está cumprindo neste tempo, no meio de uma grande carpa catedral, onde está sendo dada a fé de rapto. Vamos colocar em pé e assim deixamos neste tema abrindo o entendimento com as Escrituras. O nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.